Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe! Desde o ano passado que vocês não veem a tia por aqui, não é verdade? Pois é, começamos mais um ano e a escolinha ela continua também e eu conto com a participação de todos vocês aí, sempre acompanhando, louvando a Deus e aprendendo um pouco mais, combinado? Vocês estão bem aí achando que eu estou aqui sozinha, né? Mas na verdade eu tenho uma presença muito ilustre que sempre está aqui junto comigo, né? Com quem está aqui cantando junto também, que é a presença de Deus. Tem vários anjinhos aqui, ó, que estão ao meu redor, né? Me dando força para que eu possa aqui cantar junto com vocês. Será que hoje eu vou conseguir cantar sem aquela criançada que sempre vem aqui, crianças? Se Deus quiser, né? Vocês me ajudam aí em casa e eu vou me esforçar aqui para cantar bonito igual vocês cantam para Jesus. Combinado? Antes de nós começarmos então, a tia recebeu uma oração muito bonita que foi a oração da nossa amiga Sara. Vamos fechar os nossos olhos, ficar em reverência então, para que nós possamos começar a nossa escolinha? Vamos lá? Senhor meu Deus, obrigado por mais uma escolinha maravilhosa, obrigado pelos ensinamentos que a tia Rebeca está ensinando nós, obrigado por tudo, Pai, obrigado pelos meus amiguinhos da escolinha estarem bem, obrigado por cada dia maravilhoso, obrigado por tudo, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus, amém. Amém! Agora sim nós vamos começar, né? Porque já foi feita a oração. Vamos começar louvando a Deus, agradecendo a Ele, né? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, não é verdade? Como que Ele tem sido bom para com todos nós. Ele tem cuidado da gente com tanto carinho. Muitas vezes a gente não merece nadinha, mas Ele tem estado presente conosco o tempo inteiro, cuidando tão bem de nós, com muito amor e carinho. Então vamos começar cantando, crianças? Vamos lá? Senhor, te agradecemos, aleluia, pela escolinha que teremos, aleluia. De novo, Senhor, te agradecemos, pelas crianças. Senhor, te agradecemos, aleluia, pelas crianças que nós temos, aleluia. Amém. Que nós possamos sempre sermos muito agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, não é verdade? Pela nossa saúde, pela vida da nossa família, pelo cuidado, pelo alimento de cada dia, que nós possamos agradecer a Ele por tudo a cada dia, não é verdade? Recebi também, crianças, um vídeo bonito da Vitória e da Esther louvando a Deus. Elas são irmãzinhas e elas estão cantando muito bonito, como vocês sempre já viram por aqui. Vamos adorar a Deus junto com elas agora? Vamos lá, meninas! Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça eu ir. Se você não vai, não me peça eu ir. Se você não vai, não me peça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Parabéns, Vitória e Esther! Como que vocês cantaram bonito para Jesus! Continue sempre desta mesma maneira e que nós possamos caminhar juntas, né? Em direção ao céu, nos caminhos do Senhor. É isso aí, meninada! Vamos continuar louvando a Deus,
adorando a Ele, não é verdade? Porque isso é muito bom. Deus ter feito muito por nós e nós temos feito tão pouco. Então vamos aproveitar esse momento para que nós possamos adorar a Ele. Eu vou ensinar para vocês um corinho que diz assim, que o nome de Jesus é doce. É um nome tão gostoso da gente falar, né, crianças? Vocês vão aprender comigo agora um corinho que a tia ainda não cantou aqui e eu quero ensinar para vocês, tá? Quem já conhece, solta a voz aí, louva bastante a Deus. E quem ainda não conhece, escuta primeiro, depois vamos cantar juntos, combinado? Vamos lá? O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria, cantando essa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. De novo, vamos lá. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria, cantando essa melodia. Jesus, 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 subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora e em paz agora contente estou. Subindo, 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 subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora e em paz agora contente estou. E aí, aprenderam? Agora dá para nós cantarmos juntos? Todo mundo soltando a voz? Vocês viram como que é bem facinho? Né, ó, subindo para o céu nós vamos. Então vamos marchar aí assim, ó, subindo para nós irmos caminhando em direção ao céu. Vamos de novo? Vamos novamente, crianças? O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria, cantando essa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria, cantando essa melodia. Jesus, 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 subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora e em paz agora contente estou. Amém. Nada de tristeza. No coração do cristão só pode morar a alegria, né? Joga a tristeza fora e vamos continuar caminhando. Eu vou cantar mais algumas vezes aqui com vocês para que vocês possam aprender, quem ainda não conhece esse corinho, tá bom? Recebi também, crianças, as minhas amiguinhas que sempre estão aqui, né? A Isabela e a Manuela. Hoje elas não puderam vir, mas elas enviaram uma participação cantando um louvor muito bonito, adorando a Deus. E agora nós vamos adorar também junto com elas. Vamos lá, meninas, vamos adorar a Deus. Vi uma folhinha balançando e perguntei o que está fazendo. Ela prontamente olhou pra mim e logo foi respondendo: eu estou louvando ao Criador que me criou, me deu vida, aqui estou. Eu estou louvando ao
cantaram bonito para Jesus, muito bem. Gostei de ver, né? Não foi possível vocês comparecerem hoje, mas encaminharam um hino, não esqueceram que o mais importante, né, é louvar a Deus, como dizem por aí. Começou o ano com o pé direito, não é verdade? Parabéns, meninas, e a todos vocês que sempre mandam, que ainda não mandaram, a tia está aguardando a participação de vocês aqui, viu? Deus se agrada demais quando vocês estão louvando a Ele, não é verdade? Então agora, crianças, vou cantar outro corinho também, bem pequenininho, que eu cantava quando eu era criança na igreja. Eu aprendi com um irmão lá na igreja e hoje eu me lembrei dele. E ele tem a ver com a história que hoje a tia vai contar para vocês. Então vocês já prestem atenção, fiquem bem ligadinhos para vocês entenderem qual que é a história que a tia vai contar hoje, vai estar ensinando para vocês, tá bom? Vamos lá? Fiel, ser fiel, fiel, ser fiel, como Daniel, fiel desejo ser. Ele foi fiel, fiel de coração, por isso Deus livrou da boca do leão. Fiel, ser fiel, como Daniel, fiel desejo ser. Ele foi fiel. E aí, vocês entenderam qual que é a história que a tia vai contar hoje? Né? Aquele profeta Daniel, que ele era um homem tão obediente, tão temente a Deus, e ele serviu a Deus e foi muito fiel, e dessa forma Deus honrou ele e livrou ele lá da bocona do leão, assim. Vocês têm medo de leão? Ai, 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 imagina o leão abrindo o bocão assim, ó, né? Mas ele tinha Deus na vida dele, ele era muito fiel, ele não teve medo, porque o medo também não pode estar presente nas nossas vidas, né, criança? A gente tem que fazer assim para ele, ó, xoxô. O medo, ele não pertence a Deus. Quando tivermos medos, nós temos que orar e pedir a Deus para ele nos libertar, tirar aquilo lá do nosso coraçãozinho, para que nós possamos viver em paz, não é mesmo? Pois bem, crianças, agora então eu vou passar para a Serena e para a Sebastiana para elas conversarem um pouquinho com vocês e daqui a pouquinho eu já retorno para nós continuarmos a escolinha, porém com a parte da história. Combinado? Até logo! Feliz Ano Novo, criançada! Oi, Sebastiana! Sebastiana, você viu que agora é um ano novo, né? Diferente, né? Sim. E sabia que muita gente faz promessa e promessa no ano novo? Que tipo de promessa? Ah, eu vou ser uma pessoa melhor e diferente. Eu não vou... vou fazer regime, vou... qualquer coisa. Eu faço promessa... todo ano novo eu faço uma promessa assim. Esse ano eu vou fazer um regime. Só que nunca dá certo. Que é isso, amiga? Misericórdia! Ai, ai, ai. Ô, amiga. Então, amiga, eu também fiz uma promessa, né? Que promessa? Eu vou ser uma menininha melhor esse ano. Sabia? E você? Esse ano eu não tive coragem de fazer promessa, não, porque eu nunca cumpro as minhas promessas. Credo! E, Sebastiana, você viu nosso amigo aqui? Nosso amigo aqui. Qual que é o nome dele? Alfrânio! Ah, você me apresentou o Alfrânio já, né? Alfrânio, nosso amigo. Nossa, hoje tá cheio de bicho aqui com a gente, Sebastiana. Verdade. Ainda bem que não é o leão da cova do leão, né?
Ainda bem. Senão já tinha comido nós, Sebastiana. Carne de leão também é muito gostoso. Eu, hein? Sai fora. Vamos chamar a tia Rebeca, vamos? Vamos sim. Tia Rebeca! Olá, crianças! Vamos agora para a parte principal? E aí, vocês estão acordados e ainda ou vocês estão tirando uma sonequinha, um cochilozinho? Estão acordados, né? Vamos aprender um pouco mais com a palavra de Deus, né? Com a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos dar um saltozinho, né? Nós vamos lá para mais da metade da Bíblia, que é lá no livro de Daniel, conforme, né, a história, o corinho, né, que a tia cantou para vocês, né? Hoje, pois bem, crianças, vamos aprender, né, um pouco mais. Eu acho que vocês já escutaram a história de Daniel, não já? Ah, mas vamos lembrar? Que é sempre bom nós relembrarmos, não é verdade? Às vezes a gente esquece alguma coisa, então vamos prestar bastante atenção agora para que nós possamos começar, para que a tia possa contar para vocês e ensinar mais essa história. Combinado? Vamos lá? Pois bem, crianças, lá na Babilônia vivia, né, um rei chamado Nabucodonosor. Que nome diferente, né? Hoje a gente não costuma ver esse nome não, né, crianças? Mas lá tinha esse rei lá. Esse rei, um certo dia, né, ele pediu a um dos seus servos, que era o chefe dos servos, pediu para que ele fosse até lá os filhos de Israel e trouxesse para ele alguns rapazes muito inteligentes, formosos, né, bonitões assim, e que tivessem bastante conhecimento. Então, esse servo foi lá, né, à procura de alguns desses rapazes aí, porque o rei havia ordenado. E dessa forma foi feita. Ele trouxe alguns desses rapazes e um deles era Daniel, né? Daniel, crianças, ele era um homem muito temente a Deus. Ele amava a Deus de todo o seu coração. Nada e nenhuma coisa impedia ele de servir a Deus. E Deus honrava muito a ele, né? Pelo que ele era. Não é verdade? Então ele saiu lá das terras onde ele vivia, foi para um país diferente, um país estranho, onde ele não conhecia, mas lá, né, ele habitou. E Daniel também, ele tinha, né, aquele povo lá que servia a Nabucodonosor, eles não tinham, né, o nosso Deus como o Deus deles, né? Eles não adoravam ao nosso Deus, como Daniel, né, a adorava. E aí, crianças, um dia, né, Daniel, ele revelou sonhos, né? O Nabucodonosor teve alguns sonhos lá que ele ficou muito perturbado. Nenhum mago, ninguém conseguia dar para ele o significado. Lembra de José? Mais ou menos parecido, né? Mas Daniel, Deus dava essa graça a ele aí, para que ele, né, pudesse ajudar as pessoas de alguma forma, né? E as pessoas se agradavam dele. Então, Nabucodonosor reinou, depois reinou Belsazar e depois veio o rei Dário. Pois é, a história de Daniel, ela vai passar juntamente aí com o rei Dário, tá? O rei Dário, ele tinha, né, a seu dispor lá presidentes, príncipes, né, governantes, muitas pessoas que ajudavam ele, né, a reinar lá aquele lugar, a cuidar de todas aquelas coisas. E ele tinha 3 príncipes, e um desses 3 príncipes era Daniel. Ele se agradava muito de Daniel, tinha muita confiança nele, só que os outros, né, ficavam com uma certa inveja dele, porque o rei Dário, ele gostava tanto de Daniel, ele se agradava tanto dele, do que ele fazia, porque ele era tão abençoado, que ele queria até dar para ele um cargo maior, né, para ele lidar lá por sobre aquele povo. E aí, os outros começavam a ficar com inveja, não gostavam muito daquilo, eles procuravam alguma coisa para tentar prejudicar Daniel, mas eles não conseguiam encontrar nada, porque Daniel, ele andava sempre correto, né? Ele fazia tudo aquilo que lhe era pedido, ele não dava motivo nenhum para as pessoas falarem mal dele. É como nós cristãos,
né? A todo instante. Sabia que tem pessoas nos observando? Às vezes a gente acha, né? Ah, mas eu tô aqui, não tem ninguém. Às vezes tem, você não tá nem percebendo. Nós devemos dar testemunho do evangelho que nós seguimos, né? Que é o evangelho de Cristo. Nós devemos dar testemunho nas nossas vidas, porque, criança, sempre tem alguém olhando para nós, como acontecia lá com Daniel. Ó. As pessoas estavam de olho nele para ver se ele realmente servia a esse Deus que ele tanto amava e que ele tanto falava. Aí um dia, eram 3 príncipes, né? Daniel era um e tinha esses outros 2. Aí um dia, eles falaram assim, mas o que nós podemos fazer para incriminar Daniel? Porque, não, o rei gosta demais dele. Por que nós não? Né? E ele é tão abençoado assim dessa forma. Mas não tinha nada, crianças, nadinha. A única coisa que tinha de diferente, né, que eles viam, eles percebiam, era que lá onde que Daniel morava, né, no quarto dele tinha uma janela que ficava sempre aberta. Ele prostrava lá os seus joelhos, né, ficava ajoelhado e ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Então, 3 vezes no dia, ele dobrava o joelho dele lá e ele agradecia a Deus, né? Orava a Deus por tudo. Aí aquilo lá chamou a atenção daquelas pessoas. Eles falaram assim, bom, a única coisa é que ele serve a esse Deus dele, né? Ele tem esse compromisso em todos os dias. E aí, crianças, eles planejaram, né? Fazer algo para prejudicar ele em relação, criança, às orações que ele fazia por dia. Olha que absurdo! Mas é porque aqueles homens lá, eles não serviam a Deus, né? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, sabe o que eles fizeram? Ajuntaram aqueles príncipes, aqueles presidentes, todas aquelas pessoas e eles falaram assim, olha, que tal nós irmos até o rei e nós falarmos com o rei para ele fazer um decreto. O que é um decreto? Montar uma lei. Ele escreveu uma lei que dentro de 30 dias ninguém pode adorar a nenhum Deus e pedir nada a não ser para o rei. E aí, se o rei assinar, né, esse decreto, a gente vai pegar Daniel, porque ele ora 3 vezes ao dia, né, crianças? E dessa forma foi feita. Eles chegaram até o rei Dário, falaram com ele, né? Não, nós juntos aqui resolvemos, né? E Daniel estava de fora disso daí. Nós resolvemos, né, fazer o seguinte, vamos fazer um decreto aqui para proibir todo mundo, né, por dentro de 30 dias. Lá na Bíblia, ó, vou ler para vocês como que está escrito lá esse decreto, no qual o rei Dário, ele assinou, porque para ele valer, o rei, ele tinha que assinar. E o rei, ele usava um anel real. Ele tinha que carimbar lá, ó, naquele documento, né, o anel dele. E depois, não tinha como voltar atrás. Uma vez assinado e carimbado, não tinha mais o que fazer. Tinha que cumprir aquilo lá. Então, o decreto, ele foi escrito da seguinte forma, ó. Qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Mas só que o rei assinou aquilo lá, né? Ele não estava imaginando que era por conta das orações que Daniel fazia. Nem passou pela cabeça dele. E aí, o que aqueles homens fizeram? Eles, né, colocaram lá, colaram os cartazes na cidade, né, onde o rei, ele havia feito aquele decreto que todo mundo ia ter que obedecer. Mas Daniel viu aquilo, aí ele olhou lá e ele nem deu bola para aquele papel escrito e assinado pelo rei, porque ele era fiel a Deus, ele era muito fiel. Ele não ia deixar de lado as orações dele, né, e a crença dele em Deus por um simples papel, né, que estava lá escrito isso e aquilo outro. Pois bem, crianças, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Ele poderia ter feito o seguinte, né? Ele poderia ter fechado a janela do quarto dele para orar escondido.
Mas olha para vocês verem, Daniel, ele era um homem assim, tão fervoroso, um homem tão temente a Deus, que ele não precisava esconder de ninguém que ele estava fazendo aquilo contra a lei. Permaneceu com a janela do quarto dele aberta, orando 3 vezes ao dia. E aí aqueles homens viram. E quando eles viram, crianças, eles correram e contaram para o rei Dário. Quando eles contaram para o rei Dário, eles falaram, olha, rei, né, foi assinado o decreto, o Senhor assinou, né, que dentro de 30 dias ninguém poderia orar, né, a qualquer Deus, pedir qualquer coisa, a não ser para o Senhor. E o Senhor acredita que Daniel, um dos seus príncipes, ele continua orando 3 vezes por dia. Crianças, naquele momento, o rei Dário, ele se entristeceu tanto, veio uma tristeza tão grande por sobre ele, porque ele confiava muito em Daniel, ele gostava demais de Daniel, e ele não queria prejudicar ele. Mas quando ele assinou aquele decreto, ele não sabia que aqueles homens estavam fazendo aquilo por mal, para prejudicar um homem tão bom. Mas aí ele pensou o seguinte, que ele ia fazer o que fosse possível para poder salvar a vida de Daniel, porque ele amava muito a ele. E o rei ia ter que ir lá mandar prender, né, Daniel no dia seguinte. Então, crianças, dessa forma foi feita. Ele não teve escolha. Ele teve que mandar os seus guardas irem até a casa de Daniel, buscar ele, e aí ele foi jogado lá na cova dos leões. E naquela época, quando eles jogavam as pessoas na cova dos leões, vocês já viram um leão, não já? Eles são grandões, têm uns dentões, eles fazem um estrago, e eles gostam muito de carne, né? E aí vocês sabem o que eles faziam? Eles deixavam aqueles leões vários dias sem se alimentar, porque o que caísse lá dentro era festa para eles, era comida, não sobrevivia de jeito nenhum, crianças. E aí foi feito. Daniel foi lançado lá dentro da cova dos leões. Naquele momento, uma pedra bem grande foi colocada na frente da cova e o rei selou lá a marca, né, do anel real que ele usava. E aí ele ficou muito triste. Naquela noite, crianças, o rei Dário, ele não conseguiu nem dormir. Ele fez jejum aquela noite, né? Ele ficou lá com o coração dele partido e ele não conseguiu pegar na sonequinha. Ele ficou acordado a noite inteira. Mas aí, quando o dia amanheceu, ele foi correndo até lá para ele saber o que havia acontecido, né? Ele pensou, será que esse Deus que Daniel serve, será que ele o livrou lá na cova dos leões, daqueles bichões famintos? E naquele momento, crianças, né, ele chegou lá, diz bem assim, ó, na Bíblia, ó, e chegando-se à cova, chamou a Daniel com voz triste, né, porque ele deve ter pensado, coitado Daniel, né, não teve jeito, os leões estavam com muita fome, comeram ele era meu amigo, meu ajudante. Então ele disse lá, né, e falando o rei Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então ele perguntou para ele, né, esse Deus a quem você serve todos os dias, que tem grande amor por ele, ele te salvou? Só que ele falou com aquela voz com medo, preocupado com o que ele ia receber de resposta, crianças. E naquele momento, Daniel falou para ele, ó rei, Deus, né, a quem eu sirvo, enviou aqui anjos que me protegeram e acalmaram esses leões, e eles não fizeram nada comigo. Crianças, Daniel deve ter deitado lá, ó, e dormido a noite inteira, tranquilo, descansado. Sabe por quê? Porque ele não teve medo, porque ele era um homem temente a Deus, ele era um homem fiel a Deus. Vocês pensam, se ele
tivesse naquele momento lido aquele decreto, né, e falado: o quê? Eu não vou orar mais de jeito nenhum. Eu vou correr o risco de ser lançado lá na cova dos leões? De jeito nenhum. Vocês acham que Deus teria livrado ele da bocona bem grande desses leões aí? Não, ele não teria livrado, né, crianças? Mas Deus, ele é justo, né? Assim como Daniel, né, era muito temente a ele, era fiel a ele, ele honrou, né, aquilo tudo que ele fazia por amor a Deus, crianças. Que coisa maravilhosa, né? O rei ficou tão feliz, ele mandou remover aquela pedra bem grandona naquele momento. Quando ele viu e as pessoas viram Daniel, ficaram sem acreditar. O rei deu um abraço gostoso nele, porque ele ficou muito feliz. Mas e aí, né? E aqueles que haviam prejudicado a Daniel? Pois bem, o rei mandou chamar aqueles que haviam prejudicado a Daniel. As suas famílias tiveram que pagar por isso também. E eles, sim, foram lançados lá na cova dos leões. E Deus teve piedade deles? Não, né? Eles pereceram lá na cova dos leões, infelizmente, pelo que, né, eles fizeram com um homem de Deus. Né, crianças? E a partir daí, né, desde aí então, foi feito um novo decreto. O rei Dário, ele fez um novo decreto que dizia assim, ó: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temem perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, né? Quem iria imaginar que Daniel, né, que Deus não iria salvar a Daniel? Se enganou, né? Porque ele honrou com um homem tão fiel a ele. Então, que nós possamos, crianças, ter essa mesma fé, né? Sermos fiéis, assim como Daniel foi, porque ele só teve a ganhar. Ele não perdeu nada com isso, né? E muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nos colocam em prova, né? Deus nos prova para ver como que nós vamos agir mediante aquela situação. Se nós vamos dar ouvido a Ele ou aos homens. E quando nós ouvimos a Deus, crianças, nós só temos a ser o quê? Vitoriosos, assim como Daniel foi. E aí, vocês aprenderam e vão ser como Daniel, não vão? Vão ser fiéis a Deus, porque aí vocês só têm, ó, a ganhar, não é verdade? Que vocês possam ter aproveitado essa história, terem aprendido mais uma lição e guardado aí no coração de vocês, tá bom, crianças? Que Deus possa abençoar o lar de cada um de vocês que estão aí acompanhando a programação e permaneçam sempre aí, que a tia sempre tem um recadinho aqui, ó, da palavra de Deus para transmitir para os corações de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.